Eu falo praticamente no último minuto. Mas eu, de certa forma, interpreto o pensamento de 81% de toda a humanidade, que torce pela vitória de Barack Obama na presidência dos Estados Unidos. Impressionante. Mas, à exceção de Israel, o mundo inteiro tem a expectativa da vitória de Barack Obama. 4 anos atrás eu estive nessa tribuna e analisava a plataforma dos dois e a biografia dos dois. Um trilionário, pertencente ao Partido Republicano que, de certa forma, defende algumas ideias retrógradas que não se pode entender, ainda existam, e que significava a continuidade do presidente Bush, que nos seus 8 anos de governo criou 3 guerras no mundo. O outro era o presidente Obama. Senador de primeiro mandato. Cujas ideias eram exatamente as ideias da justiça social, a começar pela questão da saúde nos Estados Unidos. Parece mentira, mas uma das questões mais cruéis, onde quem tinha dinheiro pagava seguro, quem não tinha dinheiro não tinha nada. Travou uma luta cruel com os republicanos e conseguiu uma vitória em parte, porque, no geral, praticamente os republicanos não deixaram. Se comprometeu a diminuir, a terminar com as guerras. Conseguiu no Afeganistão, praticamente no Iraque, e não iniciou nenhum movimento belicoso durante seus 4 anos de governo. Hoje, o americano vive uma crise econômica, fruto do governo Bush, em grande parte. Dos trilhões de dólares que o governo americano gastou nas estúpidas guerras desnecessárias pelo mundo. E não dá para se dizer que o governo Obama tinha sido um governo de recuperação total da economia americana. Não dá para dizer que o governo Obama foi um governo excepcional, fantástico, como se imaginava. Um orador brilhante, com ideias altamente positivas. Não dá para dizer hoje que ele foi um presidente plenamente vitorioso. Mas, por amor de Deus, ele foi um grande presidente. Ele tentou fazer grandes coisas, algumas não conseguiu. Não conseguiu fechar a penitenciária lá em Cuba. E não conseguiu fechar a penitenciária em Cuba porque os republicanos, que têm maioria no Congresso americano, impediram.
que as pessoas que saíssem da penitenciária de Cuba e fossem para uma penitenciária nos Estados Unidos pudessem serem processados lá nos Estados Unidos e julgados nos Estados Unidos. É emocionante ver o afeto e o estilo de ação, inclusive de família, entre Obama e a esposa dele. A primeira-dama criou um cultivo de alface, de verduras. Em plena Casa Branca tem uma quitanda, onde plantava, inclusive distribuía para os pobres. Coisa singela, nenhum significado de ordem prática, mas um profundo significado de ordem moral e de ordem técnica. Eu me confesso um homem admirador do Obama. Claro que o americano é o americano, é o dono do mundo. Claro que o americano é o americano e é o responsável pela humanidade inteira. Até o Obama pensa assim. Mas que mudou muito, mudou. Embora o Obama não tenha tido com a América Latina a atenção que a gente imaginava, mas continua olhando para a Europa, para o Oriente Médio e para a Ásia, o tratamento dele com a América Latina foi bem melhor do que os republicanos. Com a própria Cuba se vê hoje que, embora não tenha feito aquilo que se esperava, que é terminar com o bloqueio mais absurdo e mais escandaloso da história do mundo, 50 anos, uma pobre ilha proibida de crescer, de respirar, de avançar, porque os americanos a impedem de negociar com o mundo. Mas mesmo ali, a abertura é bem maior. E Cuba está se abrindo e os Estados Unidos estão permitindo as viagens a Cuba, viagens de cubanos aos Estados Unidos, e o ambiente é infinitamente melhor do que na época do presidente Bush. Por isso é interessante. É interessante uma manchete que nem essa do Correio Brasileiro. O mundo quer Obama. Os Estados Unidos decidem hoje. Se dependesse do mundo, 87% já tinha votado em Obama. Mas nos Estados Unidos, por enquanto, está 50-50. Empate técnico. Até isso é interessante. O americano não toma conhecimento do que o mundo pensa. Houveram 3 grandes debates sensacionais entre os 2 presidentes. O que teve menos assistência ao que falava das questões do mundo. Quando os 2 discutiram os problemas da humanidade, foi onde os americanos mais desligaram a televisão. É a vaidade exagerada de um povo que se considera dono do mundo. Mas que já hoje não é tanto.
Já hoje está aí a China em segundo lugar, correndo parelho atrás dos Estados Unidos. Inclusive, o grande credor dos Estados Unidos, diariamente, são bilhões de dólares que o americano pega emprestados dos Estados Unidos em torno das suas dívidas. E tem a Índia, e tem o Brasil, e tem vários países crescendo para que o mundo seja menos tutelado exclusivamente pelo americano e seja um mundo mais aberto. E Obama é um homem que caminha nesse sentido. E o seu oponente, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, das maiores fortunas que existe nos Estados Unidos, é fácil de entender que não consegue enxergar o mundo de outra maneira, senão pobre gente. Eu fiz questão de vir hoje, senhor presidente, acometido de problemas de saúde, era para ficar mais uns dias. Mas fiz questão de vir a essa tribuna, como fiz há 4 anos. Fiz questão absoluta de deixar aqui o meu pensamento. Obama foi um avanço para a humanidade 4 anos atrás. E Obama será a consolidação, nesses próximos 4 anos, e creio que com mais 4 anos de Obama no governo americano, o rancho de Bush e dos republicanos ficarão de lado. E o diálogo que já existe hoje, já até de certa forma cordial, entre o americano e o russo, o entendimento respeitoso entre o americano e o chinês fará com que tenhamos grandes esperanças de um mundo melhor. Obrigado, senador Paim, pela gentileza de me ceder o seu tempo. Para mim, Vossa Excelência me fez um grande favor, que eu cheguei aqui, a lista era interminável, e se não é Vossa Excelência, eu não tenho chance. Senador Simão, me permita só 30 segundos, presidente. Primeiro, dizer da alegria de vê-lo retornar à tribuna. O Brasil gosta de ouvi-lo. Vossa Excelência, quando me pediu, eu disse, não só cedo, como sentarei para ouvi-lo. O vice-presidente fez sinal que precisaria falar comigo, eu digo, já irei lá, mas primeiro quero ouvir o senador Simão. E para falar desse tema que o senhor sabe que mexe também, mexe com a nação negra, mexe com branco, negros e índios no mundo. Mas, com certeza, a reeleição de Obama é fundamental para nós todos, brancos, negros e índios, e ouvir da sua voz essa declaração que é nossa, de apoio ao Obama. Eu diria que eu ganhei já o dia, a semana, o mês e o ano. Ganhou a humanidade. Parabéns, como sempre, meu querido amigo senador Simão. Muito obrigado a Vossa Excelência. Muito brevemente. Eu apenas digo a Vossa Excelência que eu assisti na televisão. Se eu tivesse aqui ontem, no lugar do presidente, eu resolveria de uma outra maneira. Diria o seguinte, vamos aguardar mais 10 minutos, vamos encerrar a sessão e todos ficam aqui porque está convocada uma audiência de música do cantor. Teria sido muito mais simpático, mais elegante e Vossa Excelência teria saído melhor. Com a palavra. E o Chambinho da sanfona sabe cantar tão bem
e relembrar o Luiz Gonzaga, que todos nós teríamos muito apreciado. Mas quero também saudar a volta de Vossa Excelência, senador Pedro Simão, e, sobretudo, também pelo tema da expectativa de Vossa Excelência, que é também minha, do senador Paulo Paim e de tantos brasileiros, acredito até da presidenta Dilma, ela tem expresso isso, de quão positivo será para a humanidade, para os Estados Unidos e para as três Américas, mas para a África, a Ásia, a Europa, o planeta Terra, a reeleição do presidente Barack Obama. Eu comungo com o sentimento de Vossa Excelência e, inclusive, hoje quero também, quando chegar a minha vez, falar a respeito. Meus cumprimentos. Muito obrigado, Vossa Excelência. E eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência, presidente.